Então, estamos aí, gente. Vamos começar. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês aqui. Então, para quem estiver assistindo depois também, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A gravação vai ficar um tempinho aí no ar, para quem quiser assistir depois a nossa primeira aula, né, que é a aula inaugural da comunidade Jornada Digital. Eu vou falar um pouquinho sobre a comunidade lá no final da aula, tá? Então, a gente vai focar bem aqui no conteúdo hoje. Então, quem quiser já se preparar aí com a sua aguinha, seu cafezinho, seu papel e caneta, né, já pode ir se organizando, porque é uma aula para trazer insights mesmo para vocês, tá? Uma aula para trazer muitos insights, essa é a ideia aqui, esse é o objetivo. Então, deixa eu dividir minha tela aqui para ir passando para vocês o conteúdo. Eu gosto de entregar o PDF no final da aula, tá? Mas vai ficar aberto só para quem estiver na comunidade, tá, gente? Então, para quem já me perguntar se eu disponho o PDF, sim, aí só para a comunidade. Essa é a primeira aula da comunidade e a gente vai começar com um tema que é básico, né? Para a gente poder caminhar, para a gente poder fazer essa jornada dentro do mercado digital, que é remover as travas, né? Remover os bloqueios. A gente precisa entender que bloqueios são esses, onde eles estão, onde e quando eles surgem, para que a gente possa prosperar no mercado digital. Então, esse é o tema, né? Como remover as 3 maiores travas que te impedem de atuar e prosperar no digital. Então, o que a gente vai aprender aqui nesta aula? Como identificar os bloqueios e as travas que estão te impedindo de prosperar no digital. Se você está recém começando, nunca tentou fazer nenhum movimento no mercado digital, é importante que você já se previna com algumas coisas. E talvez você até mesmo que esteja começando vai poder identificar essas travas que eu vou aprofundar mais na sequência da aula. Como se manter atuando nesse mercado de forma segura e consistente, mesmo quando um bloqueio aparece. Vou falar da importância de sempre se manter atuando também, por que a gente precisa continuar, mesmo quando tem alguma dificuldade, tá? O que significa construir um negócio digital autêntico e começar a construir o seu, ainda em 2025, essa é a ideia, tá? Então, antes da gente começar, já falei lá no início, né? Para que você se desligue de tudo que possa se atrapalhar, se você estiver assistindo essa aula, começando agora e até o final, tá? Então, se desligue aí de tudo que pode atrapalhar, pega o teu papel e caneta para anotar os insights aí que vão vir, tá? E alguma coisa do conteúdo que você quiser, se também quiser tirar print aí da tela. Essa aula ela não vai ficar muito tempo no ar, como eu já falei, ela vai ser exclusiva da comunidade, e ela é realmente para quem está comprometido em construir o seu negócio digital em 2025. Esse vai ser o tema e o objetivo da aula e o objetivo de toda a comunidade também. Então, vamos lá, né? Quais são os 3 erros mais comuns que fazem com que você não consiga identificar e remover os reais bloqueios que impedem de atuar no mercado digital? Então, aqui esses 3 erros, gente, são coisas que mais aparecem para mim quando eu trabalho com terapeutas, né? Eu já trabalho há bastante tempo aí nesse mercado, vamos dizer que uns 6 anos, mais ou menos, né? Conheci muitos terapeutas de forma mais profunda, posso dizer assim, tanto porque atuei bastante tempo caminhando com eles, né? Fazendo trabalhos digitais, fazendo trabalhos no presencial também, conhecendo aí as barreiras que vão surgindo. Então, esses erros são os mais comuns mesmo, mas não significa que sejam os únicos, tá? Então, travas que aparecem, né? Então, esses bloqueios, gente, o primeiro erro é achar que eles estão fora de você, apesar de ser terapeuta. Então, não é porque a gente é terapeuta que a gente não acaba, às vezes, justificando alguma dificuldade. Às vezes, sei lá, você acaba projetando nas pessoas, no mercado, na própria forma como o digital ele se apresenta, tá? Mas os bloqueios, eles nunca, nunca mesmo estão fora de nós, por mais que pareça que estão. Né? Então, a gente precisa sempre estar investigando, tá? E observando onde é que eu estou travada, porque é dentro que eu vou resolver, sempre, sempre, sempre. Então, você precisa ter isso em mente quando você for atuar no mercado digital, porque esses bloqueios, eles aparecem com muita frequência, e eu vou aprofundar mais na sequência aqui, vou dizer quais são, tá? Desistir quando o bloqueio aparece.
E aí, uma coisa importante, assim, sem constância, sem consistência, né, não há como ter resultado no mercado digital. Eu acredito que não tem como ter resultado em lugar nenhum, né, nem no mercado físico, nem no digital. Por quê? Porque, só que as pessoas, elas não se dão conta disso, tá? Então, imagina que você tem uma loja, um shopping, né? Então, o shopping, ele tem um horário de abertura e de fechamento. Então, se um dia você resolve fechar sua loja, vamos supor, na terça-feira, ah, não, hoje eu não vou trabalhar, estou com uns problemas, vou deixar a loja fechada. Aí o cliente vai lá, a loja está fechada. O que ele faz? Ele vai para outra. Aí, tudo bem, você abre o resto da semana, já perdeu alguns clientes, né? Os de terça-feira. Aí, de repente, você, não vou abrir agora na sexta-feira, quero viajar, não vou abrir na sexta, no sábado e nem no domingo. Aí, de novo, o cliente vai lá, loja está fechada, ele vai para outra. Até que alguns, né, que ainda insistem ali em ir na tua loja, acabam se irritando, né, e dizendo, não vou mais nessa loja, porque eu nunca sei se está aberto ou se está fechado, eu não posso contar com essa loja quando eu preciso dela. Então, o mercado digital, ele é assim, se você faz um pouquinho de coisa ali, um pouquinho de conteúdo, uma live, um vídeo, alguma coisa aleatória, e aí a pessoa engajou com você, que legal, gostei desse conteúdo, gostei dessa pessoa, e vou continuar assistindo. Mas aí você some um tempo, seja lá por que razão. Aí você perde toda aquela audiência, tudo que você construiu, você perde. Então, aqui eu acredito que esteja o maior problema das pessoas que trabalham no digital. É a questão de você fazer um pouquinho e parar, faz um pouquinho e para. Então, toda vez que você tem um pouquinho de resultado, você na sequência perde ele e você recomeça do zero. Claro, você tem o aprendizado sempre vai ficar com você, mas a audiência, o público não vai, provavelmente, tá? E não buscar conhecimento para superar o obstáculo. Sim, a gente precisa de conhecimento, tá? Tanto na parte terapêutica, eu acredito que os terapeutas são as pessoas que mais têm condições de vencer esses bloqueios, porque existe bastante conhecimento com o terapeuta. Né? Não significa que ele não precise estar sempre buscando mais, mas é o que pode se dar conta mais facilmente de que o problema está dentro e não fora, porque normalmente as pessoas estão atuando na vida assim, né? Achando que os problemas estão fora. Então, existe aí um caminho do saber, um caminho do conhecimento e a tentativa e erro. A tentativa e erro a gente sabe que leva muito mais tempo do que o caminho do saber. E aí, como eu cheguei a essas conclusões? Então, não é a ideia aqui que eu fique falando da minha história nem nada, mas só para quem está chegando agora, né, para saber como é que eu comecei. E eu estava resgatando aqui algumas coisas que eu fiz lá no início, 2019, 2020. Na verdade, eu comecei em 2018, mas no digital mesmo eu comecei ali em 2019. E esse vídeo aqui é um print do vídeo, não é o vídeo, tá, gente? Não vou passar ele para não cair aqui a reunião, para não dar problema. Mas depois, quem entrar na comunidade me cobra, porque eu quero mostrar esse vídeo. Quando eu comecei gravando um videozinho bem curtinho mesmo, né? Esse vídeo aqui tem 37 segundos. Sério, gente, eu levava, assim, 4 horas para fazer um vídeo de 1 minuto. Porque eu arrumava meu cabelo, eu ensaiava toda a fala. Se eu errasse uma palavra, eu voltava para o começo. E aquilo ficava tão cansativo que eu fazia uma vez e não queria mais saber. Então, esse foi um vídeo aqui que eu salvei aqui na minha pasta e eu assisti ele de novo esses dias, né, para colocar aqui. Gente, assim, no final só faltou eu cantar aquela musiquinha. Organizações Tabajara. Ficou igual, de tanto que eu decorei. Depois eu vou mostrar para vocês, para quem estiver na comunidade, porque eu dei muita risada, gente. Eu tenho certeza que vocês vão rir muito também. Então, esse foi o meu começo, né? Foi um começo aí difícil, porque eu tinha muitos bloqueios, eu tinha muitas travas, eu tinha muita vergonha, né? Então, para eu estar aqui hoje falando para a câmera, tendo ou não tendo gente ao vivo, eu tive que batalhar muito, né? Eu tive que fazer muita terapia, eu tive que fazer muitos processos para poder vencer muitos bloqueios que eu tinha. E aqui na direita, aqui foi quando eu, pela primeira vez, né, comecei a criar ferramentas terapêuticas. Eu comecei fazendo isso, na verdade, era para um treinamento, né? Era mais na linha do desenvolvimento pessoal.
Fiz isso dentro de um instituto de capacitação. Foi muito legal essa fase aqui, uma fase que eu me descobri muito, né? Descobri alguns talentos aí. E, infelizmente, a gente não conseguiu caminhar com esse instituto por causa da pandemia. E aí, na pandemia, a gente migrou aqui abaixo, que está nessa foto, para o digital. Então, a gente começou a fazer reuniões no Zoom e tudo mais. Então, foi aí que tudo começou, né? Foi aí que começou a minha história. E, a partir dali, eu comecei atendendo terapeutas. E, para mim, foi muito importante, porque eu aprendi a fazer toda a parte de marketing dos terapeutas. Mas eu tinha muita trava. Eu não tinha coragem, eu tinha muita vergonha, né? Eu tinha muito medo, então eu não conseguia ir sozinha. Então eu preferia ficar sempre ali no apoio, na retaguarda. Então eu ficava sempre escondida. Eu não aparecia muito. E com o tempo eu fui trabalhando isso até que, digamos assim, que 2021, que eu comecei a aparecer mais, né? 2022 por aí, que eu comecei a realmente vencer esses bloqueios a ponto de conseguir fazer o meu próprio caminho sem precisar, sem necessitar tanto, né, de ter outra pessoa ali do meu lado me dando apoio e indo junto comigo. Então, gente, daí vem toda a minha experiência, né? Por isso que eu parei um pouquinho aqui para contar para vocês. Então, entrando realmente no conteúdo, como é que a gente vai identificar os bloqueios e as travas que nos impedem, né, de prosperar aí no digital? Então, parte de um princípio hermético, tá? Que assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. A gente sempre tem que lembrar disso, né? O princípio hermético da correspondência. Então, tudo que está fora está dentro. Então, como eu posso fazer esse processo? É olhando para aquilo que se apresenta fora, inclusive para o meu comportamento, né, visível, né, meu comportamento visível, assim, e investigar ali o que está aqui dentro aí que está me travando, tá? E eu trouxe algumas coisas para vocês que aparecem com muita frequência. Então, você tem que pensar assim, você tem que se perguntar, né, qual é o meu problema? Eu quero trabalhar no digital, eu quero fazer um movimento que seja, quero criar um canal no YouTube para divulgar meu trabalho, eu quero gravar vídeos no Instagram para poder divulgar mais a minha terapia, eu quero montar grupos, eu quero fazer workshops, eu quero vender um curso, o que eu quero fazer, né? E onde é que eu travo? Quando eu travo, qual é o meu problema? É gravar? É no gravar que me dá problema ali, que me trava? Então, o gravar, gente, ele tem a ver com medo do julgamento, o medo de errar, o medo de falar besteira e ficar gravado, porque aí todo mundo vai ver que eu falei uma besteira e ficou gravado. O medo de ser questionado, de onde você tirou isso? Quem é você para dizer isso? Quem é você para dizer isso é bem interessante, né? E aí, o que você deve se perguntar? Como é que você deve investigar isso em você? O que você ouvia na sua infância ao dar a sua opinião? Então, quando você dava a sua opinião, o que você ouvia? Né? O que te diziam? Diziam que você falava besteira, que criança, que isso não é assunto de criança. O que você sentia nesse momento? Comece investigando por aí, né? O que você ouvia na sua infância ao dar a sua opinião? O seu problema, ele é mais... Não, gravar até não é tanto problema. Eu tenho problema no ao vivo. Talvez você tenha problema com tudo, tá? Eu tinha problema com tudo. É tudo mesmo, tá? Então, ao vivo, qual é o medo? Medo de dar branco? E se der branco e eu vou improvisar, e o que vai sair? Porque quando dá branco, a gente improvisa, né? E se eu improviso, e aí o que vai sair? Vai sair o que está aqui dentro, do jeito que vem, né? E aí, isso demonstra, gente, o medo de me mostrar como eu sou, que gera também o perfeccionismo. Então, é o que eu falei do vídeo lá que eu fiz, aquele primeiro vídeo lá, não deve ter sido o primeiro, mas o segundo ou terceiro, que era um perfeccionismo extremo. Eu tinha que falar tudo bem certinho, bem bonitinho, como manda o figurino. Porque eu tinha muito medo de me mostrar como eu realmente era. A pergunta é: quem não te permitiu ser quem você era? Então, se você tiver alguns insights aí, você já vai anotando, né? Quem não te permitiu ser quem você era? Né? Se você tem tanto medo assim de se mostrar como você de fato é. De repente, esse não é seu problema, né? Pode ser outro. Tem pouco público, a sala está vazia. Vamos supor que você marque uma reunião, aí vem uma pessoa, não vem ninguém, ou vem sempre as mesmas.
E aí, o que você sente, né? Você fica frustrada, frustrado, você se desmotiva quando vê poucas pessoas, ou quase ninguém, ou quando vem sempre as mesmas pessoas. Aí você já acha que as pessoas não têm interesse no que você tem para dizer. Então, a pergunta é: quem você gostaria que tivesse te aplaudido, te visto, te prestigiado, mas foi ausente? Quem é que você, na sua infância, né? Quem é que você estava lá se mostrando, de repente se apresentando, fazendo uma coisa que para você era importante, e a pessoa nunca estava lá para te ver, nunca estava lá para te prestigiar, né? Quem é que você está esperando que ainda sente na cadeira do outro lado para te ver, para te aplaudir? Ou de repente você não se sentia validado, de repente até tem ali aquele público, mas você não se sente validado, né? Você tem medo de ser rejeitado. Então, é um questionamento importante para você se fazer, né? Se o seu problema é ter a sala vazia, ter a live vazia, ter a reunião vazia. Ou, de repente, o preconceito, preconceito com venda, com internet, com redes sociais, com quem se mostra, com quem se expõe. E aí você precisa entender, né, quais são os conceitos que você criou sobre tudo isso. Pode ser conceitos herdados, pré-conceitos herdados, mas pode ser que não, pode ser que ao longo aí da sua vida você olhe para isso com um certo preconceito mesmo, né? Com um certo desdém, tipo, ah, não vou fazer isso aqui é coisa de, isso é coisa de quem, né? Então, veja aí se não é um preconceito seu também. E aqui uma coisa importante, o preconceito com venda. Isso é muito comum eu ouvir de terapeuta. Ah, mas eu tenho preconceito com venda, eu acho que isso aqui não se vende, eu não sei. Mas às vezes não é venda, tá? Às vezes não é venda. Às vezes vai aprofundar mais ali, é o medo da rejeição, tá? Medo da rejeição. Então não é bem assim vender, não, tá? Porque se você for pensar nos primeiros, não digo que sejam os primeiros vendedores, tá? Mas vamos pensar numa coisa mais recente que é o vendedor de porta em porta. Para você bater numa porta e oferecer alguma coisa, você não pode ter medo da rejeição, porque o que mais vai acontecer é baterem a porta na sua cara. É o que mais vai acontecer. Então, se você diz que você tem medo, assim, tem preconceito com venda, talvez não esteja bem na venda em si, tá? Por isso que eu digo isso, que quando a gente vai investigar, não é bem aí que cai o problema real. Então, espero que você tenha feito os insights aí. Depois, no final, vou abrir para perguntas, tá? Para vocês falarem aí algumas coisas que vocês viram, tá, gente? Mas vamos tocando aqui o conteúdo. Bom, e aí, o bloqueio apareceu. Carla, vi um monte de bloqueio, vi todos, vi vários, vi um muito forte em mim, né? E aí, como é que eu vou me manter atuando, né, de forma segura, de forma consistente, mesmo quando esse bloqueio aparece? Então, aqui eu vou falar de coisas, gente, que eu mesma fiz, tá? Para que eu pudesse me manter atuando, né? Primeiro de tudo, obviamente, é não desistir, saber que esse bloqueio vai aparecer, que ele aparece para todo mundo. Todo mundo que está aí atuando no mercado digital, seja com muitos seguidores, né? Seja com muito público, seja prosperando, ou no início, sempre vai ter bloqueio que vai aparecer, sempre, tá? E a gente precisa estar consciente disso e não desistir. Tem uma coisa que é bem senso comum, assim, talvez é já um jargão, né? Mas que é muito real, que as pessoas que prosperam, as pessoas que vencem, são aquelas que não desistem. Porque a gente vai ter muitos obstáculos para passar por eles. Seja aqui no digital, ou seja, se você for empreender no mercado físico, sempre vai ter bloqueio, sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter as travas ali que vão estar aparecendo, e a gente não pode desistir, tá? Tem que buscar um fôlego aí para seguir em frente. Buscar conhecimento para superar esses obstáculos é uma coisa óbvia, mas às vezes a gente fica mesmo na tentativa e erro, tentando achar sozinho onde é que está o problema e não consegue achar. Então, talvez você tenha recursos para buscar por si mesma esse conhecimento e superar esses obstáculos, mas quando ele não sai da sua frente, né, quando você não consegue ultrapassar, é mais fácil, é melhor, é mais rápido você buscar esse conhecimento mesmo. E uma coisa importante que eu sempre digo para todo terapeuta, né, é fazer parceria, fazer troca, participar de grupos.
As trocas e as parcerias, gente, elas são extremamente importantes, principalmente no início. Todo mundo que começa tem medo, né? Tem medo do desconhecido, principalmente esse mercado digital, onde muita gente não tem essa habilidade de trafegar pelo mundo digital, porque é tecnologia, e não é todo mundo que lida bem com tecnologia. Então, você ter uma parceria, você fazer troca é muito importante. E se você fez uma parceria e não funcionou, faça outra. Aquela ali se desfez, faça outra. Isso é bem comum entre terapeutas, não sei entre outras pessoas, tá? Eu digo entre terapeutas por quê? Porque eu mesma já tive parcerias que foram, não digo se desmanchando, né? Mas elas foram encerrando aí ao longo do tempo. Porque eu estou em crescimento e todo mundo que está buscando crescimento muda. Então, a Carla de hoje não vai ser a mesma Carla lá no final do ano. E a pessoa que está na parceria comigo também não. Então, é sempre uma incógnita, né? Até quanto tempo essa parceria vai durar, tá? Então, por isso que eu digo, não desista de fazer as parcerias. Faça trocas também. Se você tem alguma questão e, de repente, você não consegue contratar um terapeuta para poder olhar ali junto com você qual é o bloqueio, então busque, então, uma troca, tá? Tem muitos terapeutas aí abertos a fazerem trocas, tá? E os grupos que eu acho super importante, né? Estar no meio de gente que está buscando a mesma coisa que você. E aí, gente, por fim, o que significa construir um negócio digital autêntico e como começar a construir o seu. Que, afinal de contas, esse vai ser todo o tema da comunidade, tá? É construção de um negócio digital autêntico. O que significa isso para um terapeuta? Então, a gente precisa entender primeiro o que é um negócio digital, porque é muita coisa, tá? Então, ele vai ser aí um modelo de negócio que vai usar a internet, a tecnologia para criar, promover, vender e entregar produtos e serviços. Mas aqui, neste caso, né, o negócio digital para terapeutas, que é o foco da comunidade, vai se tratar de construir um ecossistema de vivências, de cursos, de mentorias, de workshops, de e-books, ou de ferramentas, ou de qualquer outra atividade que vai promover o seu serviço de terapia, tá? E que vai oferecer para você um ganho de escala e uma liberdade geográfica. Então, essa é a grande vantagem do mercado digital. Você pode escalar o seu trabalho, né? Você não precisa ficar presa aí exatamente no atendimento 1 a 1, né? Que tem uma hora que cansa, né? Não vou dizer que não, porque você fica presa ali ou no consultório, ou que seja nos atendimentos online, e a gente sente mesmo necessidade de crescer e de expandir, de criar grupos, de fazer coisas maiores, né? Não tem nada de errado nisso, né, gente? Então, se você está nessa fase de querer expandir o seu trabalho, né, não querer ficar só dependendo do atendimento individual, o negócio digital aqui, o ecossistema, né, de vivências terapêuticas, né, de cursos, de mentorias, é uma excelente opção hoje, né. Eu gosto muito do mercado digital, principalmente porque ele te dá também liberdade geográfica, você não fica tão dependente do espaço físico. Mas tem pessoas que até preferem ter os dois, né? Ter um espaço físico ali e também ter alguma coisa no digital para poder ter mais liberdade mesmo. E por que autêntico, né? Por que eu coloquei aqui autêntico? Um negócio autêntico, gente, é sempre aquele que vai respeitar os seus valores, porque ele vai falar de autenticidade, ele não vai falar de seguir regras, de estar dentro de uma caixinha, de fazer como todo mundo, de fazer aquilo que dizem para você que tem que ser feito, porque senão não vai ter público, né? Então, é um negócio digital autêntico, é isso, né? Ele respeita os seus valores, os seus princípios, ele está de acordo com a sua verdade, que isso é muito importante para o terapeuta, para mim também é muito importante, tá? E você não precisa criar um personagem para atuar. Então, sempre que você tiver tentando ali gravar alguma coisa ou fazer algum trabalho onde você se sinta preso em alguma coisa, né, em algum preconceito, ou em alguma coisa na sua infância, você vai tentar ali criar um personagem para atuar e vai ficar pesado. Porque quando você não vem, não tem, assim, permissão para ser quem você é, internamente, você cria mesmo um personagem e aí fica muito pesado, porque sustentar um personagem dá trabalho, né? Suga a nossa energia. Mesmo assim, mesmo sendo autêntico, é seguir uma estratégia com base em conhecimento. Existem muitas estratégias que você pode seguir e é preciso conhecê-las, né? É preciso de conhecimento para isso.
mas não precisa ser engessado, né? Não precisa ser dentro de uma caixinha. Pode ter a sua cara e ainda assim ter estratégia. E aí, assim, você vai conseguir atrair as pessoas que estão buscando pela solução que você oferece. Isso é muito importante você ter em mente. As pessoas que estão buscando pela solução que você oferece. Então, você tem uma solução e tem pessoas do outro lado que estão buscando essa solução. Por isso que precisa ter estratégia, porque você precisa se comunicar de uma forma que as pessoas entendam qual é a solução que você oferece. Sem isso, fica muito difícil entender também o trabalho que você realiza. E aí também está uma grande dificuldade que eu vejo nos terapeutas, é de expressar isso de uma forma clara, tá? Tende um pouco aí para a parte técnica das coisas, tende aí para uma linguagem difícil das pessoas entenderem. Então, o simples é essencial, né? O essencial é simples, aliás. E é importante que você compreenda e que você consiga trazer essa linguagem do simples para que as pessoas possam compreender o seu trabalho. Mas não significa que ele precisa ser raso, tá? Não precisa ser raso, superficial, mas precisa ser simples. E aí tem uma questão de comunicação mesmo, tá? De aprendizado de comunicação. E como construir o seu negócio? Então, obviamente, é adquirindo esse conhecimento de como fazer, tá? Então, precisa entender como fazer, traçar esse caminho com estratégia e ir desenvolvendo as habilidades ao longo da jornada. Tem duas coisas importantes aqui que eu quero falar sobre desenvolver habilidades, tá? Porque muitas coisas não é só uma questão de você ter conhecimento, você precisa repetir aquilo várias vezes para você criar mesmo uma habilidade de fazer. Então, aí também muita gente desiste, talvez porque não queira tanto, né? Então, tem coisas que a gente acha que quer, quando vai fazer, vê que não quer, e tá tudo certo, tá? Não estou falando desse caso. Mas, se você realmente quer, sim, vai precisar desenvolver algumas habilidades. E depois que você desenvolve isso, fica muito fácil. E muitas coisas você não pode delegar, nem hoje, nem nunca. Tá? Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que é só você ir lá e contratar uma pessoa para fazer o seu marketing, não é bem assim que funciona. Tá? Isso eu sei porque, primeiro, que eu trabalho com marketing, tá? Porque eu trabalho com terapeutas, e porque sim, já trabalhei em lugares que tinha recursos para pagar pessoas para fazer, mas uma coisa importante que eu deixei numa lâmina só para deixar registrado isso, tá? Importante que você anote. No digital, o seu produto é o seu conteúdo. No digital, o seu produto é o seu conteúdo. Ou seja, você tem um conhecimento, tá? Que você precisa entregar para as pessoas em forma de conteúdo. Esse é o seu produto aqui no digital. Porque eu estou aqui, gente, o que eu estou entregando aqui para vocês? Eu estou entregando o meu conhecimento. Então, assim, se eu não consigo entregar esse conhecimento de uma forma que as pessoas compreendam o que tem aqui dentro, quais são as experiências, qual é o conhecimento, você não consegue você não consegue prosperar nesse mercado. Se você contrata uma pessoa para fazer o seu marketing, e essa pessoa vai fazer o que se você não tem um conteúdo gravado? Ela vai buscar coisas, vai buscar técnicas, coisas aí que já existam gravadas, para poder montar uma coisa para você. Mas não vai ser o seu conteúdo, vai ser um conteúdo genérico. É isso que acaba acontecendo, né? Quando você contrata, mas não aprende a entregar um conteúdo nesse mercado digital. Até aqui tudo bem, gente? Deixa eu voltar aqui um pouco para a tela, para eu conseguir ver vocês. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo. Para a gente finalizar um pouquinho aqui e eu ir para as perguntas, né? O que é importante que você entenda? Se você já fez aí algumas tentativas de atuar nesse mercado digital e você acabou travando, ou se você quer começar nesse mercado digital sabendo, né, para onde você vai, né, sabendo o que você quer, o que você quer fazer. Se o seu desejo realmente é construir um passo a passo de maneira sólida, né, o seu negócio digital ainda em 2025, isso é muito possível, consciente de tudo que foi falado até aqui, sabendo como identificar e remover as travas que te impedem de prosperar ao longo dessa jornada,
se manter atuando de uma forma segura, de uma forma consistente, apesar dos bloqueios, né, como eu já disse, construir um negócio digital autêntico, com estratégia, né, não é porque é autêntico que é de qualquer jeito, e que respeite a sua verdade, né, que não seja engessado, que você não precise aí criar um personagem, mesmo que você esteja começando, mesmo que não tenha habilidade com o mundo digital, e a maioria dos terapeutas não tem, e é super normal isso, tá? Mas eu vou dizer que essa habilidade com o mundo digital, ela é, se você tiver vontade, né, se você tiver ali uma organização no seu dia a dia, é o mais fácil de você conseguir construir, tá? O que eu vou te mostrar aqui pode ser sim uma ponte para você alcançar tudo isso que eu apresentei para você até aqui, que é a nossa comunidade Jornada Digital, que está estreando hoje, né? Essa aula aqui é a primeira aula, é o primeiro passo que a pessoa precisa dar. Então, por que eu pedi para anotar os insights lá no início da aula? Porque tudo isso que vai surgindo aí, todos os bloqueios que vão surgindo, a gente vai precisar ir um a um desconstruindo. A gente vai precisar passar por esses obstáculos para chegar lá no final e ter resultado. Porque onde as pessoas desistem é nesses bloqueios, tá? Nesses bloqueios começa a ficar difícil, começa a ficar pesado, as pessoas voltam para trás, acabam desistindo, tá? Então, tá aí a comunidade Jornada Digital para isso. Então, o que você vai aprender aqui? Como transformar a sua terapia em um ecossistema online de vivências, de cursos, de mentorias, de workshops, de e-books, né? Você ganhar escala e liberdade geográfica com isso, você expandir o seu trabalho, impactar mais pessoas. Isso tudo vai estar passo a passo dentro da comunidade. E como que você vai receber isso? Os encontros são ao vivo, semanais, aqui via Google Meet, então é só você acessar o linkzinho, é bem fácil, né, e entrar na sala. Tudo fica gravado para você fazer no seu tempo, tá? Porque eu sei que tem horários aí que as pessoas não podem, mas fica gravado. A gente vai ter aulas de conteúdo, vai ter aulas práticas passo a passo, vai ter tutoriais, então tudo para que você consiga acompanhar, tá? Vai ter também encontros terapêuticos com exercícios, eu acho isso muito importante, tá? Porque as travas vão aparecendo aí, a gente precisa ter também, falar um pouquinho sobre esses bloqueios e poder remover eles. Vai ter aula de análise de projeto, adoro fazer aula de análise de projeto, tá? Você traz aí o seu perfil, o seu projeto, as suas ideias, para que eu possa analisar ao vivo e também te dar ali algumas instruções, algumas dicas, né, para você conseguir deslanchar com o projeto. E aulão de perguntas e respostas, né, na medida que eu for vendo a necessidade de parar, né, e só responder as dúvidas de vocês aí, isso vai ser feito também. E tem mais, que esse é bem importante, né? A comunidade no WhatsApp, que vai ser, inicialmente, tá, gente? Eu penso muito mais coisas dentro aqui dessa comunidade, mas para início de conversa, né? Uma comunidade ali no WhatsApp, para grupo de aviso, envio de dúvidas e interação entre os membros da comunidade. Acho importante vocês estarem se conhecendo ali dentro, podendo fazer trocas, podendo ensaiar uma pessoa com a outra. Isso eu fiz muito lá no início também, essas trocas, esses ensaios, né? Essas lives aí em parceria, porque isso é o que vai te dando, né, força para você seguir nessa jornada. É você se unir a pessoas que estão buscando o mesmo que você e que também têm as mesmas dificuldades. Vai ter materiais de apoio, eu gosto sempre de entregar aqui os PDFs das aulas para vocês poderem estudar como um material complementar também. Indicação de estudos complementares, é importante também que você busque mais conhecimento fora, não fique só com coisas aqui da comunidade que eu vou passar, então eu sempre indico alguns outros estudos, para quem quiser, claro, né? O suporte é sempre diretamente comigo, respondendo as suas dúvidas. E é uma assinatura anual, em que você tem um ano livre de acesso à comunidade. Então, como as aulas estão começando agora, a vantagem aí para você é acompanhar as aulas desde o início ao vivo comigo, para ir também respondendo as suas dúvidas, tá? Mas quem entrar depois vai ter acesso a todas as gravações. E aqui, gente, assim, eu sei que surgem muitas dúvidas, né? De será que é para mim? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Né? Então, eu trouxe aqui alguns depoimentos que eu recebo de forma totalmente espontânea, tá? Eu não peço depoimento, mas às vezes eu abro a minha caixa de e-mail, tem lá um depoimento, e é óbvio que eu fico super feliz com isso.
E uma coisa que todas as minhas alunas, eu já devo ter aí, sei lá, não parei para contar, tá? Eu tinha que parar, mas não parei para contar, mas eu devo ter aí umas 2.000, 3.000 alunas aí entre todas as plataformas que eu já vendi ferramentas e cursos, tá? Então, todas elas falam dessa qualidade do trabalho, dessa simplicidade, desse passo a passo. E tem uma aluna aqui que falou uma coisa muito interessante, né? Se além de ensinar, você queria dar boas energias e acreditar que é fácil, você consegue, né? Então, realmente, gente, eu sempre busco passar essa simplicidade, essa facilidade para vocês, porque realmente não é difícil. O mais difícil, gente, talvez o mais desafiador para nós é remover os bloqueios internos, tá? Essas dificuldades que surgem aí toda vez que a gente quer atuar, porque o digital, ele é um lugar onde você se mostra, onde você aparece para muitas pessoas, para pessoas estranhas, tá? Às vezes as pessoas aqui já são conhecidas, né? Mas para muitas pessoas estranhas. Então é como se você tivesse assim na rua. Imagina, aqui no centro de Porto Alegre tem bastante, eu não sei aí na sua cidade. Mas volta e meia tem alguma pessoa com uma Bíblia na mão, gritando e pregando, né? No meio da praça, no meio da rua, né? Gritando aqui na Praça da Alfândega, né? E é como se você tivesse assim, quando você está numa live, no Instagram, principalmente, ali você está em praça pública falando para quem estiver passando. Então, é óbvio que vai surgir vergonha, vai surgir medo do julgamento, vai surgir medo da crítica. Então, essas coisas surgem porque nós estamos em praça pública, né? Você pode estar na sua casa, mas a câmera, ela é o meio, né? É um portal, digamos assim, que abre para o mundo inteiro. Então, o mais difícil, de novo, gente, é remover os bloqueios internos, porque de resto, você aprende, você escolhe um caminho, você escolhe uma estratégia, vai repetindo aquilo ali até você aprender e pronto, está feito, né? Depois você pode expandir, você pode escalar. Então, isso é o de menos, tá? E o valor oficial da comunidade oficial, tá, gente, é 597, tá? É um valor de janeiro aqui de 2025, mas para quem está aqui agora, né, eu vou fazer um super desconto de 70% e vai ficar 12 vezes de 19,70, tá? Para você ter um ano de acesso na comunidade, com tudo que eu já falei, né? Com o grupo de WhatsApp, com as gravações, com os materiais, com o meu apoio também, vou estar muito presente ali também ajudando vocês. E eu fiz ainda também um bônus especial para os 10 primeiros inscritos, que vai ser durante 1 hora online, eu vou te ajudar a destravar o seu projeto digital de maneira individualizada, que é o que eu chamo de consultoria 60 minutos, tá, gente? É só para os primeiros 10 inscritos, então, quando a pessoa estiver assistindo, não sei se vai ter acabado ou não, tá? Então, gente, é isso, tá? Você ainda tem os 7 dias de garantia incondicional, tá? Para todo mundo que vai lá, experimenta. Se não gostar, não fui com a tua cara, não gostei do conteúdo, me arrependi, você tem 7 dias de garantia incondicional, tá? Para poder desistir da compra. E aí também, aproveitando, tá? Já quero falar da agenda de janeiro da comunidade, tá? Então, essa aula inaugural, que a gente acabou de ver, que fala sobre as 3 maiores travas, né? Que te impedem aí de atuar e prosperar no mercado digital. E a partir daqui a gente vai começar o trabalho mesmo, né? Sempre removendo esses bloqueios. Então, dia 14, terça-feira também, às 14 horas, provavelmente, tá? Como se posicionar na prática e começar a atrair o público certo. Eu sempre começo com posicionamento, tá? Porque se você não estiver bem posicionado, você não consegue andar para frente. Então, o posicionamento é onde normalmente a pessoa trava aqui no posicionamento, tá? Então, a gente vai falar sobre posicionamento. Dia 21, na semana seguinte, vai ter uma dinâmica terapêutica. Descubra em qual posição você está atuando no mercado. Esse aqui vai ser muito legal da gente poder fazer. E no dia 28, para encerrar, vai ter um aulão de análises, né, para você trazer o seu perfil das redes sociais ou projeto para ser analisado ao vivo. Aqui, as pessoas ficam, às vezes, né, a pessoa, não quero me expor e tal, né, tudo bem, se não tiver ninguém aí que queira se expor, né, com seu projeto ou com seu perfil, não tem problema, a gente acaba fazendo um outro conteúdo ou eu analiso outros perfis aí que vocês quiserem que eu analise.
Beleza, gente? Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento da tela e voltar aqui para vocês. Eu acho que tinha gente querendo entrar, mas eu não consegui aprovar a entrada porque no meio da aula fica ruim. Meus amores, dúvidas, insights sobre a aula? Querem falar um pouquinho? Bastante. Carla, serão, então, 4 aulas, mais 1 ano de comunidade. 4 aulas por mês. Ah, é por mês. Por mês, sim, eu falei agenda de janeiro, tá? Tá. Vai ter agenda de fevereiro, de março, de abril, mas eu vou construindo a agenda mês a mês, tá? Vai depender do que o grupo me trouxer. Então, Tá eu vou dar certo. uma olhada, assim, como é que está o grupo, né? Se o pessoal está acompanhando, não está acompanhando, porque a ideia é fazer uma construção mesmo, tá? Não é jogar coisas aleatórias em vocês. Então, começa sempre no posicionamento, vamos ver se o pessoal conseguiu sair do posicionamento, a gente passa para um próximo passo, para começar a construir as coisas ali, né? De uma maneira que todo mundo consiga acompanhar. Então, toda semana vai ter aula, tá? Toda semana. Durante o ano. Durante o ano todo, e eu pretendo em 2026 seguir, né? Mas vamos falar de 2025, que o ano está começando, né? Mas O valor é mensal? o valor é anual, É tá? Então, anual. você pode parcelar, né? Fica 12 vezes de R$19,70, mas é um único valor para o ano inteiro, é R$197 o valor do ano inteiro, tá? Tranquilo. Insights, teve? As travas, os bloqueios. Incrível. A tua frase, eu cheguei até a anotar, porque é ela, né? Buscar fôlego para ir em frente. Aí. Tem horas que a gente precisa mesmo, a gente respira, vamos lá, gente, vamos seguir. E é por isso que é tão importante a gente estar sempre em grupo. O grupo ajuda muito, embora o grupo também traga muitos desafios, porque as pessoas são espelhos para nós. Uhum. Então, escolhas, né? Apesar da dificuldade, a gente segue em frente. Então, meus amores, se você assistiu aí a gravação dessa aula que foi ao vivo na comunidade Jornada Digital e você se interessou em fazer parte da nossa comunidade, eu vou deixar aqui na próxima tela o link do checkout para você ingressar na comunidade. E se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu mesma vou responder todas as suas dúvidas, ok? Obrigada pela companhia e te vejo na comunidade.